Antônio, estudante de física, deseja relacionar a escala Celsius, que é a que a gente conhece, com a escala de seu nome, graus Antônio. Para isso, ele faz leituras das duas temperaturas com termômetros graduados em Celsius e graus Antônio. Assim, ele monta o gráfico abaixo. Qual a relação termométrica entre a temperatura dele e a escala Celsius? Tranquilo? Então é o seguinte, ele criou a própria unidade de medida de temperatura, a própria escala termométrica, beleza? Sempre que você tiver algum exercício que você precise comparar duas escalas térmicas, você vai fazer o seguinte, você vai usar o truque das duas barrinhas, certo? O que são duas barrinhas? São duas barrinhas literalmente. Fazer a primeira barrinha aqui e a segunda barrinha aqui, certo? A primeira eu vou chamar de graus Celsius, que é a que a gente conhece, e a segunda de graus Antônio, beleza? O que você vai fazer agora? Você vai representar nessas barrinhas aqui, que nada mais é que os nossos termômetros, você vai colocar esses valores do gráfico aqui, ó. Então vem comigo. Quando eu tenho 90 graus Celsius, qual a temperatura em graus Antônio? Concorda que é 100? Que é esse ponto aqui, ó. 90 graus Celsius, 100 graus Antônio. Então você vê aqui, ó. 90 graus Celsius equivale a 100 graus Antônio. Tranquilo? Aí você vai olhar o ponto mais baixo possível. Nesse gráfico aqui é 40. Quando eu tenho 40 graus Celsius, quanto que eu me desloquei para a direita aqui em graus Antônio? Não é nada? Nada, né? Zero. Então 40 graus Celsius equivale a 0 graus Antônio. Então eu venho aqui embaixo, coloco que 40 graus Celsius equivale a 0 graus Antônio. Tudo bem? Agora que vem o truque, a cereja do bolo. Você vai colocar o seguinte, qualquer medida na escala Celsius equivale a uma determinada medida na escala Antônio, certo? Então, você vai fazer o seguinte, você vai usar uma relação matemática aqui, ó. Sempre você vai fazer o do meio, que é a medida que você quer achar, menos a medida menor que você tem, e vai dividir isso pela medida mais alta menos a medida menor. Hã? Como assim? Aqui, ó, mesma coisa. A do meio menos a medida menor dividido por a escala mais alta que você tiver menos a menor. Certo? É uma relação matemática, uma proporção. Então vem comigo, vamos montar isso aqui matematicamente. Matematicamente, nós vamos ter o seguinte. C sempre começa aqui, ó, do meio menos o menor, e depois você faz o grande menos o menor. Aqui é a mesma coisa. Primeiro e segundo. Não tem erro. C menos 40. Então, ó, C menos 40 equivale a 90 menos 40. A variação 90 menos 40. Isso é a mesma coisa que eu fazer A menos 0 divididão por 100 menos 0. Olha como ficou fácil agora, certo? Eu posso escrever isso da seguinte forma, que C menos 40 dividido por 90 menos 40 costuma dar 50. Isso é igual a menos 0 costuma dar A, 100 menos 0, 100. Certo? Então, finalmente, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter que 100 está multiplicando C menos o 40 aqui, não tá? Então vai ficar 100C menos 4.000. Não esquece do menos, tá bom? Então vai ficar 100C menos 4.000. Isso é igual a fazer essa multiplicação, 50 vezes A. 50. Beleza? Como nós não gostamos de fazer conta com números grandes, dá para perceber aqui, ó, todo mundo tem um zerinho, todo mundo anda no bonitinho, divide esse cara por 50. Se eu dividir esse cara por 50 e dividir todo mundo aqui por 50, 50 por 50 vai dar 1. 4.000 por 50, corta, dá 80. E 100 por 50, corta, dá 2. Então vem comigo. Então nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter que
A, 1A é A, é igual a 2C menos 80. Essa é a relação matemática para transformar graus Antônio em Celsius. Vamos testar? Então você fez isso daqui, você descobriu que a alternativa é C, uhul, mas vamos testar? Quando a temperatura Celsius for de 90, quanto que tem que dar na temperatura Antônio? Tem que dar 100. Então vamos fazer essa continha. Quando C for 90, vamos testar. Nós temos que a temperatura em Antônio vai ser igual a 2 vezes 90 menos 80. E para sua sorte, 2 vezes 90 é 180. E 180 menos 80 costuma dar 100. Ah! Então tá certo. Quando... Opa! Graus Antônio. Graus Antônio. Então, quando a temperatura for de 90 graus Celsius, eu vou ter o equivalente a 100 graus Antônio. 190. Tranquilo? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Nunca mais tenha medo de gráficos ou quando você precisa tirar uma função de um gráfico. É sempre assim que você faz. Um abraço. Tchau!